Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muito prazer e alegria, voltamos a este canal para vos deixar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 5, que tem como título Jesus é Deus. Lembra você que estamos estudando neste primeiro trimestre de 2025 sobre Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Já estudamos a lição de número 1, intitulada Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Já estudamos a lição número 2, Somos Cristãos. Já estudamos a lição número 3, A Encarnação do Verbo. E também a lição de número 4, Deus é Triuno. E agora, nesta lição, continuaremos falando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na lição 3, falamos sobre a encarnação do Verbo. Na lição 4, destacamos aqui a Trindade e a pessoa do Senhor Jesus Cristo como segunda pessoa da Santíssima Trindade. E hoje mergulharemos na divindade do Senhor Jesus Cristo. Veremos que desde o princípio, desde quando a igreja começou a se espalhar pela terra, logo surgiram as ideias contrárias a respeito das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. E vários debates e concílios aconteceram, e hoje veremos o arianismo, que surgiu já no 3º século depois de Cristo e que vem até os nossos dias trazendo uma mensagem dizendo que Jesus Cristo não é Deus, ou que ele é um Deus menor. Sendo assim, peço a você que fique até o final desta aula, para que você tenha um melhor esclarecimento sobre este assunto. Antes de prosseguir, peço a você que deixe o seu like e peço a você que compartilhe esta aula com outros professores e alunos. E sempre deixamos aqui o link das aulas anteriores para você, meu caro professor e aluno, que desejar rever as aulas anteriores, ou você que não assistiu às aulas anteriores, vá ao nosso canal e assista. Portanto, antes de prosseguir, precisamos fazer uma oração ao nosso Deus, para que Ele nos abençoe durante a exposição desta lição. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre nós. Queremos agora, neste momento, discorrer sobre este assunto tão importante, sobre a divindade do teu Filho Jesus Cristo. Que o nosso coração, Senhor, esteja sempre aberto para receber a verdade sagrada e que teus filhos que vão ouvir esta lição possam, Senhor, ser renovados no entendimento da tua palavra e possam guardar, praticar e ensinar a tua palavra com veracidade e também com autoridade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Repetindo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras Bíblias, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Outros colocam até a palavra no original logos. No princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Portanto, no princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E quem é o Verbo? É o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Vamos então à nossa verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada em seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Repetindo, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Jesus Cristo é Deus, porque ele tem atributos divinos. Jesus Cristo é Deus, porque ele fez durante o seu ministério aquilo que somente Deus pode fazer. Por exemplo, perdoar pecado, repreender espíritos malignos, andar sobre as águas, fazer o mar se aquietar e o vento se acalmar. Quem poderia fazer isso senão Deus?
Portanto, a divindade do Senhor Jesus Cristo está muito clara no texto sagrado. É isso que diz a nossa verdade prática. Prosseguindo, vamos à nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 1 a 4 e versículo 9 a 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1 a 4 e 9 a 14, diz assim esses versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Objetivos da lição. Primeiro, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo objetivo, explicar a heresia do arianismo. Terceiro e último objetivo, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Estes, pois, são os nossos objetivos. Vamos então à introdução da nossa aula, e sempre lembra você, meu caro professor e aluno, que tenha à sua mão uma canetinha, que tenha a revista da Escola Dominical nas mãos e que tenha ao seu alcance exemplares da Palavra de Deus para que possamos estudá-la. Escola Dominical é Escola Bíblica Dominical. Vamos à nossa introdução. O apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo são as primeiras palavras, são as palavras que antecedem o conjunto geral de uma obra. Repetindo, por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. João atesta logo no primeiro versículo que Jesus Cristo é Deus. Para que não houvesse dúvida alguma, ele mostra que Jesus Cristo é Deus. Mostra que Jesus Cristo foi criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, João apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus e, como tal, Deus em essência, não um Deus menor, mas o Deus que veio e se manifestou para trazer a salvação para toda a humanidade. E temos no Evangelho de João o versículo central de toda a Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Jesus Cristo poderia nos dar a salvação se ele não fosse Deus? Somente Deus pode salvar. Amém? Vamos então ao primeiro tópico da lição. A doutrina bíblica da divindade de Jesus é o primeiro tópico desta lição. Vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. João 1:1. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. João 20, versículo 28. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses capítulo 2, versículo 6, na Nova Almeida Atualizada. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 2, na Nova Almeida Atualizada. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo,
Tito capítulo 2, versículo 13, na Nova Almeida Atualizada. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Também na Nova Almeida Atualizada. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20, também na Nova Almeida Atualizada. Temos aqui uma sequência de versículos mostrando que Jesus Cristo é Deus. A Bíblia declara que Jesus Cristo é Deus. Prosseguindo, segundo o subtópico do primeiro tópico, seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Atributos são qualidades. Atributos é aquilo que identifica uma pessoa. Ora, sabemos que Jesus Cristo é Deus porque ele tem atributos divinos. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Logo após, o comentarista nos traz versículos que mostram que Jesus Cristo, ele tem os atributos absolutos que são exclusivos da divindade. Primeiro, onipotência. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Ele é eterno. Em Isaías capítulo 9, versículo 6 nos diz: e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. No princípio era o verbo. João capítulo 1, versículo 1, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estou. Ora, como Jesus pode estar em várias reuniões ao mesmo tempo? Porque ele é onipresente. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Há vários versículos que nós podemos usar para confirmar isto, e eu escolhi João capítulo 1, versículo 47 e 48 para destacar para você, meu querido professor, e ler esta passagem que talvez seja do seu conhecimento já, você que é estudante da Bíblia, ou você que ainda não conhece vai tomar conhecimento deste texto tão importante. João capítulo 1, versículo 47 e 48, diz assim a palavra do Senhor: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Ora, ele não sabia apenas onde Natanael estava, mas sabia que ele era um israelita em quem não havia dolo, porque ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Amém? Vamos então para a sinopse dessa primeira parte da lição. A Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos. Repetindo, a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos. Vamos então ao segundo tópico da lição: a heresia que nega a divindade de Jesus. A heresia que nega a divindade de Jesus é o nosso segundo tópico. Vamos então ao primeiro subtópico do segundo tópico: arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava um Deus de segunda categoria.
Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. É preciso tomar cuidado com essa expressão, é preciso tomar cuidado com esse pensamento, porque alguns chegam a dizer que Jesus foi gerado na eternidade pelo Pai. Ora, Jesus é eterno, assim como o Pai é, e o Espírito também é. Cristo é Pai da eternidade. Portanto, a eternidade reside nele, e assim ele é Deus, porque é eterno. Se não fosse eterno, não seria Deus. A palavra de ordem ariana era: houve tempo que o Verbo não existia. Você vai ver esta mesma frase na próxima tela, porque esta é a ideia. Não, houve um tempo que o Verbo não existia. Então, se ele não existir, ele não é eterno. E se ele não é eterno, ele não é como o Pai, que é eterno. E aí surgiu a heresia que hoje é chamada de arianismo. A ideia de que Jesus Cristo não é eterno e não é Deus como o Pai é. Prosseguindo, o segundo subtópico do segundo tópico, suas explicações. Ário e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. Provérbios 8:22, na Septuaginta, diz assim: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Ora, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. E alguns vão dizer, mas Provérbios 8:9 fala da sabedoria de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, um dia Jesus Cristo foi criado, conforme está escrito em Provérbios 8:22. Cuidado, meus irmãos, porque esta heresia tem se perpetuado, principalmente porque os arianistas e seus seguidores não observam o contexto da passagem. Outro versículo que é emblemático é este: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí repete-se aquela frase: houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Com isso, ignoram todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Veja, os irmãos, que nós já apresentamos no início que Jesus é Deus. Há versículos que mostram claramente que Jesus é Deus. E quando nós olhamos esses versículos, quando olhamos as dúvidas a respeito desses versículos, é preciso tomar cuidado com cada passagem bíblica. Por isso eu recomendo a vocês, meus amados irmãos, um livro chamado As Testemunhas de Jeová Refutadas, versículo por versículo. Porque as Testemunhas de Jeová é a seita que surgiu nos Estados Unidos da América no final do século XIX, que trouxe de volta o arianismo. E aqui nós temos versículo por versículo refutado. Eu não posso ler todo o livro para você, senão esta aula não termina tão cedo. Mas é importante observar e também dizer para você que existe literatura que pode te ajudar a entender melhor esta heresia do arianismo. Vamos voltar a falar deste livro ainda durante esta aula. Portanto, não podemos, irmãos, nos prender a um versículo isolado, sem observar o contexto. Uma palavra vai tomando diferentes significados de acordo com o contexto e de acordo com o tempo. É o que acontece com a palavra primogênito, veremos nas telas posteriores. Prosseguindo, o terceiro subtópico do segundo tópico: como solucionar a controvérsia. A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bará, ou barã, como está assim grafado em nossa revista, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Lá está escrito no hebraico: Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Portanto, Provérbios 8:22 não tem o termo bará, ou trazer à existência, ou baran, como temos em nossa revista, mas sim outro verbo, que é canã, que significa adquirir, também significa criar, mas não trazer à existência como bará, que é o verbo que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O texto de Colossenses capítulo 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação e é a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho, como temos em João capítulo 10, versículo 30. Eu vou abrir o livro que acabei de mostrar para você e vou ler aqui o que está escrito a respeito de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, este livro que acabei de falar para vocês, que é importante ter em suas mãos. Colossenses 1,15. As testemunhas de Jeová, que é hoje a maior defensora do arianismo, citam também este versículo para provar que Jesus Cristo não é Deus, mas sim o primeiro anjo que ele criou. Entretanto, a palavra primogênito na Bíblia quer dizer necessariamente o primeiro que nasceu ou que foi criado? Absolutamente não. O termo é frequentemente usado nas Escrituras para significar prioridade em importância ou posição, mais que uma ordem de nascimento. E aqui o autor do livro nos ensina até como abordar o testemunho de Jeová neste momento. Diz assim, por exemplo, peça a testemunha para se dirigir ao Salmo 89, versículo 27. Este versículo fala a respeito do rei Davi, que era o mais novo, que era o 8º filho, o mais novo. Tão distante quanto poderia estar de ser literalmente o primogênito. E ali Davi é chamado de primogênito, mesmo sendo o último ou o filho mais novo. Ora, por que Davi é chamado de primogênito? Vamos ler o texto? Diz assim, mas note o que Deus diz sobre ele no Salmo. Também eu mesmo o colocarei como primogênito. Também eu mesmo o colocarei como primogênito. Isso está escrito na tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia que é usada pelos Testemunhos de Jeová. E nós temos aqui um exemplar desta Bíblia, tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é a tradução que é utilizada pelos Testemunhos de Jeová e que tem versículos modificados para atender à sua doutrina. Nós vemos neste livro aqui que até 1950 os Testemunhas de Jeová não tinham uma Bíblia própria. Eles criaram esta Bíblia a partir de 1950 para então disseminar os seus ensinamentos que não tem tradutor, não tem o nome do tradutor, e dizem eles que é para não dar glória a ninguém, mas estudos comprovam, inclusive está neste livro que tenho em minhas mãos, que os homens que trabalharam na tradução da Bíblia, tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, não tinham conhecimento profundo no hebraico, no aramaico e no grego. Podemos ainda argumentar sobre a historicidade desta palavra. Lá no livro de Gênesis nós temos a primogenitura sendo perdida. Rúben perdeu a sua primogenitura. Ora, antes nós temos Esaú negociando a sua primogenitura. E assim a primogenitura foi passando de primeiro filho para primazia, ou o mais importante. Aqui neste livro chega a dizer o seguinte, que você pode continuar esclarecendo para o Testemunho de Jeová da seguinte forma. Para demonstrar que o termo é usado neste sentido quando falando sobre Cristo em Colossenses 1,15, peça à testemunha para olhar o contexto. Indique particularmente o versículo 18, o qual identifica Cristo como a cabeça e o primogênito, para que ele tenha primazia em todas as coisas. Portanto, ser primogênito aí não é ser a primeira criatura criada.
é ter a primazia, é ter uma posição elevada em relação a toda a criação, em relação a todos os homens. Deus o exaltou, como está em Filipenses, capítulo 2. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todos se dobrem diante dele. Amém? Deus, então, deu a Jesus Cristo a primazia, um lugar de primogênito. Primogênito como posição e não simplesmente como sendo o primeiro filho criado. Vamos então para a sinopse da segunda parte da lição. Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Repetindo, Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Vamos então ao terceiro tópico da nossa lição, implicações do arianismo na atualidade. Implicações do arianismo na atualidade é o terceiro tópico da nossa lição. A tradução do Novo Mundo. O comentarista, portanto, cita esta tradução, a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas. É essa tradução que tenho aqui em minhas mãos, que é citada pelo nosso comentarista. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. A palavra era um Deus, em João capítulo 1, versículo 1. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é: e a palavra era Deus, com D maiúsculo, e o verbo era Deus. Ora, meus amados irmãos, nós temos então duas coisas importantes aí. Além de colocar Deus com letra minúscula, coloca um Deus. A tradução Novo Mundo diz: era um Deus minúsculo. Isso é, irmãos, deturpar o texto sagrado. Isto é para atender ao arianismo na atualidade. Naquele tempo, Ário discutiu nos concílios, foi vencido nas discussões, mas agora ressurge então o arianismo com esta seita, com esta igreja, denominada Testemunhas de Jeová. Prosseguindo, o texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu vou trazer para você esses dois versículos na tradução Novo Mundo para você compreender o que eles fazem. Muito bem, essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz: do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado, acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Na tradução do Novo Mundo, do está entre colchetes. Admitem, portanto, que não fazia parte do texto original. Isso se faz, irmãos, em tradução, quando se coloca uma palavra para que o leitor possa compreender melhor o texto. Mas aqui não. Ao colocar o do, ele tira do Senhor Jesus Cristo a condição de divino. Eles tiram a divindade do Senhor Jesus Cristo ao colocar este do antes da palavra nosso Salvador e antes da palavra Salvador. Portanto, veja nas telas seguintes algo interessante. Temos aqui João capítulo 1, versículo 1, na tradução do Novo Mundo. Está escrito assim, não na nossa Bíblia, meus amados irmãos, na tradução do Novo Mundo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era, está entre colchetes, um Deus. Ao colocar entre colchetes, eles estão admitindo que este termo um não fazia parte do original. Ao invés de dizerem que a palavra era Deus e ter que colocar em D maiúsculo, eles dizem a palavra era um Deus minúsculo. Outros dois versículos que nós lemos aí é 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, diz assim na tradução do Novo Mundo: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que obtiveram uma fé tida por igual privilégio como a nossa, pela justiça de nosso Deus e, olha o do presente aí, do Salvador Jesus Cristo. Quando falamos do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, nós dizemos que Jesus Cristo ele é Deus e é Salvador. Mas quando se coloca o do, se separa
o nosso Deus e do Salvador, e assim temos duas pessoas e não apenas uma neste versículo. Quando se fala de nosso Deus e do Salvador, nós temos duas pessoas. Mas sem o do, nós temos uma só pessoa. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus e é Salvador, segundo o texto original. E agora temos na parte de baixo, Tito capítulo 2, versículo 13. Está escrito assim, na tradução do Novo Mundo: ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus. E, mais uma vez, está o do entre colchetes, mostrando que no original não tem essa partícula, não tem do, mostrando que no original ele não está presente. Grande Deus e do Salvador de nós. Ora, meus amados irmãos, mais uma vez, ao colocar este do, nós temos duas pessoas, grande Deus e do Salvador de nós. Sem essa partícula fica assim, manifestação do grande Deus e Salvador de nós, Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso Deus, Jesus Cristo é nosso Salvador. Amém? Prosseguindo então, segundo subtópico do terceiro tópico, os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas, monistas, não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Outros grupos, terceiro subtópico do terceiro tópico. Outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como o Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas, você corrige na sua revista, por favor, as religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. Amém? Vamos preservar a nossa fé no grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sinopse da última parte da lição. Grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. Repetindo, grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. Vamos, portanto, à nossa simples conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Meus amados irmãos, Satanás está por trás desta ideia de que Jesus Cristo não é Deus, de que ele não tem todo o poder, de que ele não é como o Pai. Enfim, isso veremos até em outra lição, a relação entre o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Mas nós ficamos com o que a Bíblia diz. Jesus é Deus. Ainda que se levantem religiões, podem pensar o que quiser a respeito do nosso Cristo, nós continuaremos firmes em suas palavras, em suas promessas. Amém? Convido você para a próxima lição, a sexta lição do primeiro trimestre de 2025, na qual estudaremos sobre o Filho é igual com o Pai. E eu espero você aqui na próxima semana, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Antes de terminar, peço a você, deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, para que tenham também acesso a este conteúdo tão importante. Recomendo a você que é estudante dedicado da Bíblia, tome conhecimento do que realmente temos na Bíblia, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, e que tenha também textos sagrados que lhe ajudem a refutar estas heresias. Como disse anteriormente, recomendo que tenham este livro, As Testemunhas de Jeová Refutadas, versículo por versículo, de David Reed. Portanto, termina esta aula pedindo a você que ore por nós, para que Deus possa nos dar da sua graça e assim possamos continuar este importante trabalho. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu te espero aqui na próxima semana. Amém